E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos agora para uma questão da PUC São Paulo de 2006, tá? Um bloco de borracha de massa 5 quilos está em repouso sobre uma superfície plana e horizontal. O gráfico representa como varia a força de atrito sobre o bloco quando atua sobre ele uma força F de intensidade variável paralela à superfície. E aí tem o gráfico que eu já projetei aqui para vocês. O coeficiente de atrito estático entre a borracha e a superfície e a aceleração adquirida pelo bloco quando a intensidade da força F atinge 30 newtons são respectivamente iguais a... Pessoal, então aqui a gente sabe que a força de atrito e uma força F, para eu colocar esse bloco em movimento, então eu preciso vencer a força de atrito estático, né? E aqui o gráfico representa o atrito estático, porque à medida que eu vou aumentando a força sobre esse bloco, o atrito estático também vai aumentando, né? Mantendo o objeto em repouso, igualando as forças. E a partir do momento em que eu estou aqui no limite em que eu vou começar a movimentar esse bloco, na iminência do movimento, um bloco começa a se mexer e aí eu tenho o atrito dinâmico, que é sempre menor do que o maior atrito estático possível, porque o coeficiente de atrito dinâmico será menor. Então vamos lá calcular, pessoal. A gente vai utilizar esse ponto aqui na iminência do movimento. O que acontece aqui? A fórmula de força de atrito é força de atrito é μ vezes a normal. Esse bloco tem de massa, como o exercício fala aqui, 5 quilos. Então a normal dele vai ser, já que está numa superfície plana, equivalente ao peso. Se a massa é 5 quilos, né, o peso vai ser igual a massa vezes a gravidade. Ele não fala gravidade aqui no exercício, então a gente coloca como 10, tá? Então o peso vai ser 5 vezes 10 metros por segundo ao quadrado. O peso é igual a 50 newtons. E aqui a normal também vai ser 50 newtons. E a força de atrito, a gente está calculando a força de atrito estático, tá? Então aqui o coeficiente de atrito estático também. A força de atrito estático na iminência do movimento é 15 newtons. 15 newtons igual ao coeficiente de atrito estático que a gente quer saber, vezes a normal, que é 50 newtons. Passando 50 para cá, ele está multiplicando, passa dividindo, eu fico com o coeficiente de atrito estático igual a 15 sobre 50. Tá certo, pessoal? Passei e já inverti já. Eu tenho um coeficiente de atrito estático igual a 0,3. Certinho? É uma grandeza adimensional, tá certo? Então não tem unidade de medida. Primeira parte da questão respondida. E aí ele pergunta: e qual, né, a aceleração adquirida pelo bloco quando a intensidade da força F atinge 30 newtons? Pessoal, quando atinge 30 newtons, vamos colocar mais ou menos aqui, ó. Quando a força F atinge 30 newtons, eu já estou com o bloco em movimento. Então, na verdade, eu tenho o atrito dinâmico, tá? E ele pede qual a velocidade da força, qual a aceleração, perdão. Então tá bom. Eu preciso fazer o quê? Calcular a força resultante para descobrir a aceleração. Porque qual que é a força resultante nesse corpo, nessa situação? Eu vou ter o bloco, vou fazer aqui rapidinho. O bloco, onde eu estou aplicando uma força de 30 newtons, certo? Fiz o N invertido aqui, pessoal. Uma força de 30 newtons. E eu vou ter uma força contrária, que é a minha força de atrito, tá? Que quando o atrito é dinâmico só chega a 10 newtons. Então a minha força resultante na horizontal, tá? Perceba que eu já não considerei o peso e a normal, que são duas forças na vertical que elas vão se anular. Então de força resultante só sobra as forças na horizontal, que é 30 para a direita, e a força de atrito para a esquerda é o contrário. Então a força resultante é a força F menos a força de atrito. Força resultante é 30 menos 10.
E o Newton falou o quê, pessoal? Força resultante é o quê? Segundo a lei de Newton, massa vezes aceleração. Então, a massa vezes a aceleração vai ser igual a 30 menos 10, que é 20. Deixa eu isolar aqui, senão vai dar confusão. Massa do corpo é 5. A aceleração é o que eu quero saber, igual a 20. Eu fico com uma aceleração de 20 sobre 5. Aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado. Certinho, pessoal? Exercício legal, porque a gente tem que interpretar o gráfico. Muitas vezes os alunos ficam com dúvida. Tudo bem? Qualquer dúvida é só me mandar aí pelo YouTube, pelo Telegram, que eu respondo vocês. Beleza? Um abraço para todos.